Há algum tempo que eu não gravo aqui no canal, porque o foco não é produzir vídeos em demanda, mas sim trazer aquilo que acredito vir do coração de Deus, em primeiro lugar, obviamente, ao meu coração, mas também ao coração de algumas pessoas que terão a oportunidade de ver ou de ouvir esses vídeos. Hoje eu quero ler Salmo 116, diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Versículo 3 diz assim: Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. O Senhor, versículo 6, diz assim: Vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Versículo 12. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Versículo 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ao longo dos séculos, esses salmos, e ao longo até de milênios, porque alguns salmos foram escritos há mais de 2.500 anos atrás, esses salmos têm trazido acalanto, têm trazido refrigério, têm trazido direção, têm trazido paz a pessoas das mais variadas classes sociais, desde aristocratas, reis, príncipes, plebeus, pessoas cultas, pessoas iletradas, e assim é nos dias de hoje. O Salmo 116 traz grandes ensinamentos. Acho que o primeiro versículo é de suma importância para aqueles que já conhecem a Jesus Cristo, quando ele diz assim: amo o Senhor. Se você conhece o Senhor, o seu amor por ele tem que ser proclamado dia após dia. Quando você ama uma pessoa, as suas ações, as suas atitudes, elas reverberam isso, elas refletem isso. Então você passa os momentos que você está longe, entre aspas, daquela pessoa, você fica de certa forma pensando em como fará para agradar ela quando você a encontrar. O salmista tem esse tipo de sentimento. Então ele, em algum momento, ele parou e antes de escrever, ele pensou no amor que ele tinha pelo Senhor. Então por isso que ele começa dizendo: amo o Senhor. Aí depois que ele continua dizendo: porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ame ao Senhor, tenha no seu coração cada vez mais o desejo de servi-lo, de honrá-lo, de glorificá-lo. O versículo 4, quando fala aqui: então invoquei o Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Isso é simplesmente um reflexo daquilo que o Senhor pode fazer por aqueles que o amam. Ele fala que laços de morte, que correntes de impiedade, que situações adversas ocorreram contra a vida dele, mas por causa do amor que ele tinha ao Senhor, ele sabia que o Senhor o ouvia, que o Senhor o escutava. E aqui eu quero enfatizar dois versículos. Versículo 9, quando ele diz assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Como tem sido triste ao longo dos anos que eu tenho de cristão, ver pessoas que um dia dedicaram suas vidas a Jesus, mas conforme os anos se passaram, elas pararam de andar na presença do Senhor na terra dos viventes. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas tinham uma postura, elas tinham uma forma de caminhar, porque tinham conhecido a Jesus Cristo, mas a sedução do mundo, o prazer do mundo, o prazer pelo dinheiro, pela fama, pelas riquezas, o prazer por mulheres ou por homens, não sei, fez com que elas saíssem desse caminho, e hoje elas até se dizem ser cristãs, mas elas não andam mais na presença do Senhor na terra dos viventes. Elas andam na presença de outro Senhor na terra dos viventes. Se isso aconteceu com você, volte a andar na presença do Senhor. E o outro versículo que eu quero enfatizar aqui hoje
é o versículo 14, que diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Não é que você tenha que, eu não vou dizer, dogmatizar aqui que você tem que fazer um voto de dinheiro, um voto de castidade, um voto de abstenção de alimentos. Não, eu não sei que tipo de voto que você tem que fazer. O que eu sei é que quando você vota algo ao Senhor, cumpra. O salmista, ele tinha o prazer de declarar isso: cumprirei os meus votos ao Senhor. Se algum dia você fez algum voto ao Senhor, a Bíblia fala até que o Senhor não se agrada daqueles que fazem votos e não os cumprem, porque são tolos. A Bíblia chama tais pessoas de tolo. O Senhor quer que você faça seus votos e que você os cumpra. Se você fez algum voto ao Senhor, cumpra o seu voto com o Senhor, porque Ele vai ser fiel para com você. Ele jamais vai deixar de cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas nós, seres humanos, temos, infelizmente, alguns dizem até que nós ocidentais, não é? Alguns dizem que nós temos uma visão ocidental reducionista. Então nós muitas vezes nos auto-reduzimos, e aí quando nós nos dispomos a fazer um voto, conforme o tempo passa, se aquilo que a gente queria não acontece, por causa dessa visão nossa reducionista, nós deixamos de cumprir aquilo que falamos que iríamos fazer. Tire essa visão da sua mente, tire essa visão do seu coração. Não tem uma visão reducionista, tem uma visão uma visão altiva de si mesmo, e de que se você vai honrar os seus votos, saiba que dos céus Deus honrará os votos dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ame ao Senhor na terra dos viventes, ande na presença dele, em nome de Jesus. Amém.